Olá, pessoal, eu sou a professora Isa Novas e estou aqui hoje para dar continuidade à leitura do livro Ressurreição do Machado de Assis. Nós estamos agora no capítulo 4, chamado Prelúdio. No dia seguinte, partiu Félix para Tijuca, onde tinha uma casa de recreio e refúgio. Regressou 2 semanas depois. Durante esse tempo, nada soube do que ocorrera na cidade. Não leu jornais nem abriu cartas de amigos. Então Félix partiu, ficou 2 semanas fora. Alguma coisa, entretanto, havia ocorrido. A primeira notícia com que o saudaram os amigos, apenas ele chegou à cidade, foi que Cecília conquistara o coração de Moreirinha. Então a Cecília, a ex-namorada do Félix, agora estava namorando o Moreirinha, certo? Ela já estava com um novo romance. O sucessor de Félix, pouco depois que este chegou, não deixou de lhe ir participar da sua boa fortuna, não sei se por fatuidade, se por despicar a dama. Dou-lhe os meus parabéns, respondeu Félix para o Moreirinha, tá bom? Conquistou uma rapariga sossegada, carinhosa, capaz de o compreender. Tanto melhor, acudiu o rapaz. O que me faltava era isso mesmo, uma mulher que me compreendesse. Cecília não é positivamente uma alma perdida. Não está na linha dessas outras mulheres com quem tenho despendido meu dinheiro sem colher nada mais que alguns tardios remorsos. É uma moça de bons sentimentos, conserva certa dignidade no vício, tem uma alma nobre, elevada. Então, Moreirinha elogiando bastante a Cecília. Este panegírico durou alguns minutos mais. Dentro de tão pouco tempo, descobrira-lhe Moreirinha qualidades desconhecidas para o antecessor. Seria mais nécio ou mais perspicaz. Cecília não era hipócrita quando dizia gostar de um homem, qualquer que fosse a natureza dos seus afetos. Ela os sentia sinceramente, mas era raro que sobrevivessem 24 horas à causa que lhe inspirara. Não se lhe desmentira a constância durante os 6 meses de intimidade com Félix. Mas, se ela era amante para querer a um só homem, era independente para o esquecer depressa. Mulher prática, hein? Tinha uma fidelidade filha do costume. A sua máxima era não esquecer o amante presente, não recordar o amante passado, nem se preocupar com o amante futuro. Uau, a Cecília é uma mulher bem moderna, né? Uma mulher prática quanto ao amor. Vou repetir essa frase, é muito interessante. A sua máxima era não esquecer o amante presente, não recordar o amante passado, nem se preocupar com o amante futuro. Quer dizer, ela vivia o presente. Moreirinha era o amante presente, podia contar com a fidelidade da rapariga, ao menos com as suas boas intenções. Quando Menezes soube deste desenlace, ficou atônito. Julgou a princípio que era apenas uma afobação de Moreirinha, mas logo verificou que não. Foi ter com um médico. Olha o Menezes de novo interferindo nos relacionamentos da Cecília, né? Primeiro ele quis interferir ali no término do relacionamento da Cecília com o Félix e agora ele estava se metendo no relacionamento da Cecília com o Moreirinha. Meu amigo, disse, peço-te que me desculpes a carta ridícula que te escrevi. Aqui ele faz referência àquela carta que o Menezes, alguns capítulos anteriores, enviou para o Félix, pedindo para que o Félix reconsiderasse o término do relacionamento com a Cecília, tá? Então era essa a carta. Que carta? A respeito de Cecília. Nunca pensei que fossem fingidas aquelas lágrimas que me entraram pelo coração. Aprendi a não crer tão superficialmente. Não aprendeste coisa nenhuma, retorquiu Félix, encolhendo os ombros. Não é em terra que se fazem os marinheiros, mas no oceano, encarando a tempestade. O episódio dos amores de Cecília foi assunto de conversa no círculo dos rapazes que aqueles frequentavam. Nem tardou que passasse além. No fim de algum tempo, pouca gente ignorava que a moreninha que passeasse todas as tardes em carro descoberto pela praia de Botafogo era o altar em que o Moreirinha fazia os seus sacrifícios diários e pecuniários.
Félix admirou-se ao princípio desta mania de passear tão contrária aos hábitos preguiçosos de Cecília, mas atinou logo com a chave do enigma. Moreirinha não compreendia o que era ser feliz sem publicidade. Para ele, a ilha de Cítera não podia ser jamais a ilha de Robinson. Entretanto, passaram um mês desde o sarau do conselheiro. Félix não se havia aproveitado do convite que a viúva lhe fizera, nem cedido às instâncias de Viana. Aqui, quando ele fala da viúva, é a Lívia, tá? A irmã do Viana. Encontrou-os, porém, uma noite no ginásio. Estava ele nas cadeiras quando os viu num camarote da segunda ordem. No fim do segundo ato, Félix subiu ao camarote. Então, eles estavam assistindo a uma peça de teatro. Teve excelente recepção, posto que a viúva, sem deixar de ser cortês e graciosa, parecia um pouco reservada e preocupada. Não falava com a mesma volubilidade da noite do baile, esquecia-se às vezes de si e dos outros. 2 vezes lhe aconteceu dar uma resposta sem pergunta e deixar uma pergunta sem resposta. A conversa, portanto, não foi muito animada. Felizmente, Viana encarregou-se de preencher os intervalos com a sinfonia das suas reflexões. Quando se levantou o pano para o terceiro ato, Félix quis sair, mas tanto a viúva como o irmão pediram-lhe que ficasse. Aceitou o convite e ficou. Do que houve em cena durante esse ato, pode-se afirmar que Félix nada soube absolutamente. O ato era curto e Félix empregou todo o tempo em observar a moça, que molemente reclinada na cadeira acompanhava distraída o diálogo dos atores. Então, o Félix reencontrou nesse teatro a Lívia e o Viana, que era o amigo, né, irmão da Lívia. Em que estará pensando esta moça? O Félix olhando para Lívia, né? E pensando, em que estará pensando esta moça? Dizia Félix consigo. Evidentemente, não lhe importam os suspiros do galã. Olha, mas não vê a cena. Estará à espera de algum namorado remisso? Mas quem é, então, esse indivíduo que deixa entristecer uns olhos tão bonitos? A ingênua da festa, que desde o ato anterior se sabia estar apaixonada pelo galã, como é do jeito no teatro e no mundo, entrou precipitadamente em cena e lançou-se nos braços do amado. Aqui ele está descrevendo a cena da peça, tá? O que eles estavam assistindo. Algumas palmas do público premiaram essa revolução inesperada e enérgica. Então começou entre a dama e o galã da peça um diálogo de sentimento e paixão, um duelo de suspiros, um protestar de fidelidade e constância que a plateia ouviu com demonstrações de entusiasmo. Ama, não há dúvida, continuou Félix a dizer entre si, basta ver como lhe brilham os olhos a cada frase do diálogo. Agradam-lhe os protestos do namorado e as lágrimas da dama. Creio que sorri, é de aprovação. Oh, como está divina! Enfim, caiu o pano e a viúva, que já no fim do ato parecera ter voltado à sua anterior preocupação, levantou-se dizendo que se ia embora. Viana pediu-lhe para ficar até o fim da peça. Ela insistiu e era forçoso ceder. Félix acompanhou-os até o carro. Até quando? Perguntou Lívia, aceitando a mão que Félix lhe oferecia. Até breve. Estavam se despedindo, tá? No final da peça. Seria acaso ou ilusão? Félix sentiu uma forte pressão dos dedos da moça enquanto esta subia rapidamente para o carro e ia responder com um aperto ainda mais forte, mas era tarde. A moça já estava sentada e Viana punha o pé no estribo para subir. Ilusão era de certo, ilusão ou casualidade, mas o médico não o percebeu logo e foi um primeiro erro na maneira de julgar a viúva. Poucos dias depois do encontro do teatro, dirigiu-se Félix a Catumbi, onde eles moravam. Quem, né? Félix, então, foi fazer uma visita a Viana e a Lívia. Não os achou. Quando Lívia voltou para casa, soube da visita de Félix pelo cartão que a mucama lhe deu. Tão apressadamente descalçou as luvas que as rasgou, e como o irmão fizesse um reparo a este respeito, a moça respondeu com azedume. Viana estava acostumado às asperezas da irmã, levantou os ombros e saiu. Félix encontrou-a 2 dias depois na Rua do Ouvidor, fazendo compras para a viagem. Se adivinhasse a sua visita, não teria saído de casa, disse a viúva. Ela estava ali, né, se desculpando
porque o Félix foi visitá-la, mas não encontrou ela em casa. Então ela estava ali se desculpando, se eu soubesse que você iria naquele dia, eu não teria saído e coisa e tal. Félix inclinou-se. Por outro lado, estimo ter estado fora, morando eu tão longe, não teria o prazer de recebê-lo segunda vez, e neste caso, antes nada. O Tilbury encurtou as distâncias, observou Félix, procurarei desempenhar-me da obrigação em que estou. Da obrigação já se desempenhou. Agora, perdão, o seu cumprimento constitui uma obrigação nova. Despediram-se. Mais uma vez, né? Menezes, que estava na calçada oposta durante as poucas palavras trocadas entre Félix e a viúva, atravessou a rua e veio ter com um amigo. Então, de novo, Menezes, né? Ele assistiu a cena dessa breve conversa entre a Lívia e o Félix. E ele, logo que os dois se despediram, Menezes correu até o Félix para saber o que estava acontecendo. E começaram então a conversar. Quem é aquela moça? O Menezes, curioso, perguntou, né? É Hermando Viana. Bravo, é lindíssima. É realmente bonita, o que lhe merece admiração geral. Vê como todos lhe estão com os olhos em cima. Se não há indiscrição, disse Menezes depois de haver entrado em uma loja, queimas os teus perfumes naquele altar? Não, para quê? Talvez algum casamento incubado. Casar? Disse Félix rindo. A pergunta é tão original que merece um sorvete. Venha ao Cárceler. No Cárceler, contou-lhe Menezes que andava incomodado e triste. Bem, então os dois até foram tomar um sorvete, né, juntos, para alongar um pouco mais essa conversa. Vivia ele maritalmente com uma pérola que pouco antes encontrara no lodo. Na véspera, descobrira em casa os vestígios de outro amador de pedras finas. Estava certo da infidelidade da amante. Pedia-lhe conselho. Então Menezes dizendo, né, para o amigo, para o Félix, que ele provavelmente estava sendo traído, né? Ele acreditava que estava sendo traído e foi pedir conselhos justamente para o Félix, que é um homem que é completamente desprendido do amor, né? Não te dou conselho nenhum, respondeu o médico, resolve tu mesmo. Mas se eu pudesse resolver alguma coisa no estado em que estou, não viria falar a um amigo. Lisonjeia a minha escolha, mas não passa disso. Imita-me se podes, mas não me peças reflexões. Mas no meu caso, o que fazias tu? Coisa nenhuma, pegava o chapéu e saía. Quer dizer, o Félix é muito prático, né, com essas questões do amor. Ele não se prende com facilidade. E se o não pudesse fazer sem dor? O Menezes todo romântico, né? Hipótese absurda para ti, naturalmente. Houve uma pausa. Dou-te, enfim, um conselho, disse Félix. Menezes levantou os olhos com ansiedade. Qualquer que seja a resolução que tomares, continuou Félix, não recues um passo. Onde acharei esta resolução? Aqui, disse Félix, pondo-lhe o dedo na testa, aqui, na sua cabeça. Oh, não, suspirou Menezes, a cabeça não tem com isso. Todo o mal está no coração. Ah, homem romântico esse Menezes. Recorre à cirurgia. Corta o mal pela raiz. Como? Suprime o coração. Bem, gente, finalizamos aqui o capítulo 4, né? Esse capítulo recheado de informações. No início do capítulo, então, a gente descobre que a Cecília já está com um novo namorado, com o Moreirinha. Nós, então, acompanhamos o reencontro do Félix com a Lívia, tá? E depois, né, o Félix encontra o seu amigo, o Menezes, eles acabam conversando um pouco e o Menezes revela para o Félix que ele possivelmente estava sendo traído, né, e pede um conselho, e o conselho que o Félix dá é simplesmente, larga essa mulher, né? É muito simples. Tá? Mas a gente percebe que o Menezes, ele é um homem mais romântico, né? Ele é mais envolvido, ele sofre por amor, e o Félix não. O Félix é um homem mais racional, né? Ele age mais com a cabeça e menos com o coração. Então é isso, eu espero que vocês estejam gostando do livro. Estamos agora no capítulo, finalizamos, né, o capítulo 4, e no próximo vídeo vamos fazer a leitura do capítulo 5 desse livro maravilhoso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!